Então tem um contexto da primeira e segunda pessoa sendo recebida e dizendo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então é preciso a gente entender que naquele momento nós estamos recebendo o Pai, estamos recebendo o Filho. Quem recebe? Ele não está dizendo qualquer um que recebe, ele está dizendo quem recebe. Para receber é preciso aceitar, é preciso querer, é preciso compartilhar, é preciso comungar, é preciso verdadeiramente abrir o coração. Porque não tem como nós fazermos um recebimento simbólico. Para Jesus não tem recebimento simbólico. Ou nós somos verdadeiros para receber, ou não tem recebimento. Então, irmãos, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, na data de hoje, na véspera da Páscoa, Jesus estava dando um sinal, Jesus estava dando uma demonstração de humildade. Ele estava despojando de todo o seu poder. Ele estava fazendo gestos para que nós pudéssemos também entender, compreender e captar. Aí eu te pergunto nesta noite, como é que está a igreja para poder entender esses sinais de Jesus? Como é que está a igreja para ser humilde como Jesus foi? Como é que está a igreja para receber os enviados de Jesus? Como é que está a igreja preparada para estar nesses últimos dias de tribulação, de luta? Observando os passos que Jesus deu na terra. Amém. Jesus teve uma vida muito simples nessa terra. Jesus teve uma vida, uma trajetória de vida difícil de ser vivida pela perseguição que teve contra ele. Mas foi uma vida muito simples. O mestre, quando ele veio à terra, ele veio muito humilde. Ele veio fazendo sinais, prodígios. Ele mostrou sempre onde ele passou, Jesus deixou um grande exemplo para nós. Grande. Os exemplos de Jesus foram exemplos grandes. Os milagres. Tem até uma mulher que ungiu os pés de Jesus, quando Jesus estava prestes também a ser julgado e crucificado. Aquela mulher que derramou um vidro de perfume sobre Jesus, os pés dele enxugou. Teve várias passagens bíblicas assim que não são relatadas, umas são relatadas e outras não, que muitas pessoas, quando viram Jesus, elas queriam fazer tudo sobre Jesus. Agora, nesse caso dessa mulher, Jesus falou: deixa para que fique relatada a história, seja contada nas igrejas. Aquela mulher também, ela deu uma demonstração de humildade sobre Jesus. Ela pegou o melhor perfume que ela tinha, derramou sobre Jesus, sobre os pés de Jesus, ungiu ele, e ali ficou, como se diz, relatado na história bíblica das pessoas como elas recebiam Jesus e como elas recepcionavam Jesus. Aí eu pergunto: e nós, igreja, como é que nós recepcionamos Jesus? Como é que nós nos colocamos diante da presença de Jesus, quando nós encontramos, quando nós falamos, quando nós sentimos, quando nós necessitamos, quando nós buscamos? Como é que nós nos colocamos na presença de Jesus? Será que nós nos colocamos de qualquer forma, de qualquer jeito? Ou será que nós temos uma forma carinhosa, humilde de nos colocar diante de Jesus? Nós precisamos nos colocar diante do Senhor com humildade. Não só diante dos homens, mas diante do Senhor nós temos que nos colocar com muita humildade. Nós temos que ser humildes, nós nos colocarmos, de nos ajoelharmos, nós clamarmos, nós de pedirmos, na hora de adorarmos, temos que ser humildes. Porque muitos chegam diante do Senhor numa arrogância para adorar, muitos chegam diante do Senhor numa arrogância para pregar, muitos chegam diante do Senhor numa arrogância para participar de um culto. Mas, igreja, essa palavra é para nos preparar, é para nos ensinar que nós temos que estar diante do Senhor com humildade, que Ele é humilde. O Senhor demonstrou todos os gestos de humildade para com o seu povo, para com a sua igreja. A humildade do Senhor é o que faz a igreja ser diferente. A diferença da igreja das demais outras é a humildade.
Para ser humilde não precisa ser pobre. Para ser humilde não precisa não ter conhecimento. Para ser humilde não precisa andar com roupas velhas ou rasgadas. Para ser humilde não precisa andar sujo. Para ser humilde não precisa andar que não seja arrumado. A humildade está no Espírito. A humildade está no Espírito. Nós perguntamos nesta noite, como está o Espírito da igreja? Como está o teu Espírito? Como está a tua visão? Como está o teu ego? O nosso ego? Como é que ele está diante de Deus? Será que nós estamos impondo de Deus? Nós estamos cobrando de Deus? Nós estamos colocando Deus na parede? Nós estamos colocando Jesus no estreito? E quem faz isso não está com humildade. Quem é humilde, chega com humildade. Como é bom a gente às vezes encontra alguém e a gente diz, como fulano de tal foi humilde, como fulano de tal se colocou numa posição, uma forma diferenciada, e aquilo chama a atenção. É nesta noite que nós queremos chamar a atenção da igreja. A igreja de Jesus, o povo de Jesus, precisa ser humilde com Jesus. Primeiramente, nós precisamos ter humildade com Jesus, e depois uns com os outros. Nós sermos humildes, entender um ao outro, compreender, aceitar as diferenças. Irmãos, um dos contextos da humildade é aceitar as diferenças uns dos outros. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma diferença, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um estilo de vida, e nós precisamos respeitar isso. Nós precisamos respeitar a forma de que cada um se expressa diante do Senhor, porque cada um tem uma estrutura psicológica, cada um tem um espírito, e é dessa forma, igreja, que nós estamos ministrando essa palavra de humildade que Jesus deu à sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus por esta palavra. Foi a palavra que o Senhor nos deu hoje. Nós sabemos que é um culto de doutrina. Não trouxemos doutrina à igreja, mas trouxemos uma palavra de humildade, como Jesus foi quando ali se apresentou lavando os pés dos seus discípulos, para mostrar que Jesus deu uma lição de humildade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Possamos ficar de pé para fazer o término do trabalho, para depois nós providenciarmos alguma coisa mais para as providências de amanhã. Tem algum aviso? Nós vamos